Isso. Os primeiros 5 versos do Salmo 103, primeiros 5 versos, traz uma alusão a essa questão da ações de graças, né. Esse salmo foi escrito por Davi, um salmo conhecido como um cântico de louvor, fundamentado na gratidão, exaltação, misericórdia e bondade de Deus. E ninguém melhor do que Davi, irmãos, porque Davi realmente foi o homem que passou muitas aflições, mas também foi o homem que disse que o Senhor o livra de todas. Portanto, irmãos, nós leremos esses versos, porque para nos mantermos sob essa bondade e misericórdia que aqui estou dizendo, nós precisaremos criar um estilo de vida, um estilo de vida. Por isso, um estilo de vida. É um estilo de vida diferente, que será fundamentado em bases sólidas que o Salmo aqui nos transmite. Então, o texto diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição, te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? Pai, em nome de Jesus, que bom ler a tua palavra mais uma vez, neste culto a Deus de adoração à tua majestade santa. E tenho convicção de que tu tens aceitado este culto, ó Pai querido, pela marcante presença que nós estamos sentindo, ó Deus. Obrigado pela tua santa presença neste lugar. E obrigado por nossas vidas serem poupadas pela tua misericórdia e bondade. E quero te agradecer neste momento por esta palavra que é lida aos nossos ouvidos. Mas absoluta certeza temos que o teu bondoso Espírito Santo dará a revelação necessária a este momento, pois, ó Deus querido, a tua palavra virá pelo dom da palavra da sabedoria e do conhecimento, para que a glória seja tua, mas a alegria e a edificação seja nossa, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem, glória seja dada a Jesus em todo o tempo. Meus irmãos, como já tenho dado uma breve introdução relacionada a esse texto que eu estaria lendo, e, claro, salientando este culto em ações de graças, o foco não é a família da irmã Yara, o foco é o Senhor, né? O Senhor é quem merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, todo o louvor. Mas nós, irmãos, para fazermos jus à bondade e à misericórdia de Deus que está sobre nossas vidas, segundo o salmista, ele nos fala, a ele então traz um convite a Deus, é um convite a louvar a Deus pelo amor da sua graça. Então, nós precisamos, como eu disse agora há poucos minutos, nós precisamos criar um estilo de vida diferenciado. Ou seja, não dá para nós sermos, irmãos cristãos ou adoradores em espírito e em verdade, se em nós não há verdade. Nós precisamos criar um estilo de vida de maneira que a nossa adoração não seja só no momento em que transmitimos um louvor vocal, mas seja o nosso estilo de vida, ou seja, quando você estiver andando, lavando louça, lavando o carro, enchendo um pneu, no borracheiro, abastecendo em qualquer lugar, a sua vida precisa ser um louvor a Deus. Deus precisa ser adorado por aquilo que fazemos, seja as pequenas ou as grandes coisas. Porque para Deus, irmãos, para Ele está pouco ligando se você faz grandes coisas ou muitas coisas. Se essas poucas coisas que você faz, ou uma única coisa você fizer, e ela redundar em glória devida ao seu nome, então sim, fez resultado para Ele.
porque Deus percebe que ele não procurou cantores, ele não procurou pessoas afinadas, não procurou pessoas expertas na palavra, na lei, doutores da lei, escriba, fariseus, nada disso. O Senhor Jesus revelou e disse assim: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se o Pai procura, é porque está faltando, ou não. Eu só procuro aquilo que não está presente. Então, se o Pai procura, é porque está faltando. Se o Pai procura verdadeiros adoradores, é porque tem adoradores que não são verdadeiros, ou não? Porque se todos fossem verdadeiros, ele não procuraria os verdadeiros adoradores. Então, como nos tornarmos verdadeiros adoradores? Eu preciso criar o meu estilo de vida. Eu preciso criar um estilo de vida que o Pai, ele olhe para mim, não veja, claro, ele sempre conhecerá o meu coração, minhas limitações, aquela coisa toda que nós vivemos na humanidade, na natureza humana, mas que o Pai me veja como uma adoração, como um verdadeiro culto a Ele, em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância. Então, quais são essas três bases sólidas, ou melhor dizendo, falei três, são três mesmo que eu anotei. É que antes eu iria anotar mais uma, mas depois eu deixei de lado. Quais são as três bases sólidas que nós precisamos fundamentar a nossa vida, irmãos, para que ela seja realmente uma adoração, um culto a Deus, independente de onde nós estivermos? A primeira base sólida está no verso de número 1 desse salmo, onde está escrito: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. O que quer dizer isso? Qual é a base? É reconhecimento. Não estou falando de conhecimento, eu estou falando de reconhecimento dos benefícios de Deus sobre nossas vidas. Quando nós murmuramos, nós não reconhecemos os benefícios. Quando nós reclamamos de alguma coisa que esteja acontecendo na nossa vida, nós não estamos reconhecendo que somos guiados por Ele. Porque, irmãos, aquele que tem o Espírito de Deus, o apóstolo Paulo chegou a trazer-nos esse conhecimento em Romanos capítulo 8. Esse é guiado pelo Espírito de Deus, ou seja, o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, eu preciso reconhecer todos os benefícios de Deus. Eu só chegarei a uma conclusão, como Paulo chegou no mesmo capítulo de número 8, aos Romanos, onde ele disse agora no verso, o primeiro acho que é o verso 16 que eu citei, 14 ou 16, e o segundo, verso 28, quando ele diz assim: porque todas as coisas, é o 16, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, só isso? Amam a Deus. É o 28 agora, gente. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas não é só isso. Está dizendo assim, ó, daqueles que são chamados por seu decreto, por sua vontade, seu beneplácito, enfim, a forma como tiver a tua tradução de Bíblia. Então, eu não posso só amar a Deus, eu tenho que sentir o chamado de Deus para estar com Ele. Quando nós lemos assim, parece uma coisa fácil. Parece uma coisa fácil. Andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o tomara para si, o tomou para si. Moody era sempre assim observador, aí ele disse: Enoque estava tão perto do céu que o Senhor falou para ele assim: fica logo por aqui. Já estava mais perto de lá do que de cá, então ficou logo por lá. Porém, está escrito no mesmo texto que Enoque, ele viveu 365 dias, ou anos, 365 anos. Mas ele começou a andar com Deus quando fez 65 anos. Quer dizer, nesses 65 anos de vida, Enoque parece que ele não era muito assim crentão, não era muito convicto, mas quando veio uma convicção no seu coração, aí ele viveu mais 360 anos, e todos eles andando com Deus. E Deus o agradou dele. Sabe por quê, irmãos?
porque ele se torna um culto. Quando nós vemos Noé no meio de uma geração corrupta, capítulo 6 de Gênesis, Enoque é o capítulo 5, né? Mas quando vemos o Noé no capítulo 6, uma geração corrupta, que já não tinha mais esperança, aí então Deus olhou e viu Noé lá no versículo número 9, aí diz assim, e Deus achou graça em Noé. Quer dizer, aquele homem era um louvor para Deus, sabe? Deus estava olhando uma multidão pervertida, Deus estava olhando pessoas ingratas, pessoas que nunca agradeceram pelos benefícios que o Senhor tinha dado. Talvez não sejam benefícios espirituais, vamos dizer assim, mas e o sustento que a terra produz, o trabalho, a saúde, a energia que a pessoa tem, até chegarem ali, enfim, tantas coisas que Deus colocou para eles, e eles estavam vivendo como se Deus não tivesse feito absolutamente nada. Mas houve um homem, 500 anos de idade, o velhinho está na dele, quietinho, olhando lá as coisas certas, fazendo as coisas segundo o padrão que ele aprendeu de Deus. Aí o que aconteceu? Por ele firmar a sua vida nessa primeira base, que é essencial, que é o reconhecimento dos benefícios de Deus, Deus falou assim, esse camarada serve para mim. Não importa a idade, 500 anos. E Deus o tirou daquele momento ali e deu-lhe uma grande tarefa, e todos nós vimos que ele cumpriu muito bem a tarefa designada por Deus. Então, observa, irmãos, reconhecimento. A minha pergunta é, para que eu diga alguns benefícios que o próprio Salmo agora vem dizendo. Você tem reconhecido? Tem reconhecido? Não é dizer assim, não. Eu sei que tudo que eu tenho vem de Deus. Não, não estou falando isso. Eu estou falando reconhecer, a ponto de aquilo se tornar vivo, e você, então, ser grato a Deus. Não precisa também ser o exagero, que tinha um irmão, agora ele já morreu, posso falar, né? Então, ele falava assim, se eu reclamar, fala, como é que vai o senhor? Aí ele fala, se eu reclamar, eu mereço... Lembra dele, Kelvin? Era teu cliente lá na barbearia, né? Está vivo ainda? Então não posso falar. Ele pode estar ouvindo. Mas vou falar, não citei o nome. Ele está vivo ainda? Meu Deus, ele não viu o dilúvio, mas pisou na lama, com certeza. Ele é muito velho, gente. Aí então, mas é gente boa, né? Gente boa é crente, irmãos, é crente. Aí ele fala assim, se eu reclamar, eu mereço uma surra de gato morto até ele miar. Meu Deus do céu, né? Mas Deus tem olhado com um olhar de bondade e misericórdia e sabe que aquele velho, se der uma rabada com gato, já era, né? Então, aí ele vai para o outro lado. Então, Deus tem mantido ele ali sem ganhar essa surra de gato morto. Agora, irmãos, a minha pergunta é, você tem realmente sido grato a Deus, assim, reconhecido que Deus realmente é Deus em sua vida e tudo que você possui seja pouco aos olhos humanos, ou seja, bastante, mas tudo vem dele? Ou você reclama? Reclama da casa, reclama da comida, reclama do marido que escolheu. Esse é o problema. Reclama da mulher que escolheu. Não foi Deus quem deu, você escolheu. Aí reclama, né? Porque nós temos opção, Adão não teve. Deus deu, entregou na mão dele. Agora, você reclama, aí reclama dos filhos que você quis ter. Tudo vem de Deus, irmãos. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Salmo 24, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Todas as coisas pertencem a Deus. Agora, eu preciso reconhecer. O mundo não reconhece os benefícios de Deus. O mundo não reconhece. Cristãos procuram reconhecer, mas tem uma pinca de gente que ainda não fundamentou o seu estilo de vida nessa base que é fundamental. Então, o salmista, ele trouxe à tona, porque você sabe, como ele disse, ele fala para a alma dele, ele não estava falando com ninguém. É como se ele tivesse ido ao espelho, ao reflexo. Então, ele não tinha espelho, tinha um bronze lá que eles olhavam mais ou menos. Por isso que tudo se achava bonito. Era tudo a imagem torta. Aí eles iam lá, aí ele dizia assim, minha alma, bendize, fala bem de Deus. Fala bem de Deus e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios. Irmãos, ele está falando para ele está fundamentando a sua vida
nessa primeira base, que é o reconhecimento de que tudo vem dele. Ele cita, então, apenas 6 benefícios, que ele cita aqui nesses versos que nós lemos, de 1 a 5. Aí ele cita 6 benefícios. É claro que você vai lembrar de tantas outras coisas, mas ele faz essa citação e nós também podemos fazer essa citação. Vê se não compete o que Davi recebeu de Deus com aquilo que recebemos também. Porque ele diz, o primeiro benefício que ele cita é o perdão. Perdão. Eu já estou no verso seguinte, tá? Então, perdão. O primeiro benefício é o perdão. Gente, Daniel, isso. Aí, Salmo, estou no Salmo, meu filho. Salmo, aquele bonitão lá, Salmo 103, isso. Aí, agora o verso 3. Então, primeiro benefício que ele cita é o perdão. Irmãos, por favor, quantos aqui se sentem perdoados? Uma pergunta que eu nem precisava exigir essa resposta. Eu fui perdoado de todos os meus pecados. Aliás, quando cantamos o hino 15, de vez em quando é cantado aqui, aí eu ouço pessoas falando assim, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados. Não é meus pecados, a letra está correta, é meu pecado. É meu pecado, é o pecado que Jesus falou, que o Espírito Santo nos convenceria do pecado da incredulidade. Então, meu pecado foi perdoado. Eu continuo pecando, por natureza humana, mas todos eles são purificados pelo sangue do Cordeiro. Mas o pecado que traria condenação, que é o pecado da incredulidade, do não reconhecimento da salvação em Cristo Jesus, porque esta é a condenação, que Deus enviou o seu Filho ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, não é assim? Então, o fato de eu reconhecer Jesus me dá o direito de saber que o meu pecado original foi perdoado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi cravada a dívida na cruz do Calvário, como Paulo escreveu aos Colossenses. Então, irmãos, olha que benefício. Você tem o perdão do pecado. Tem milhares de pessoas neste mundo, de mais de 8 bilhões, né? Já de pessoas passando para de 8 bilhões de pessoas, que nunca experimentaram o perdão do pecado. E você experimentou o perdão do pecado. Então, reconheça esse grande benefício do perdão de pecados que você recebeu. Porque hoje muitas pessoas não reconhecem, aí ficam reclamam, meu Deus, para que eu sou crente? Porque a vida do crente é muito difícil. Irmãos, difícil é uma vida sem perdão de pecados, porque vira escravo de Satanás, escravo do pecado, conforme Romanos capítulo 6, pecado te açoita dia e noite, e no fim você ainda vai para a eternidade sem Deus. Isso é difícil. Agora, você ter o seu perdão de pecado, saber que a tua dívida com Deus foi paga, a cédula, como Paulo diz, ela foi cravada na cruz, rasgada e cravada na cruz, ou seja, não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem, claro, segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, reconhecimento, e tem gente que não reconhece. Ele vive, irmãos, como se a vida dele não tivesse sido perdoada. Vive, desvaloriza, não valoriza nada relacionado ao que o Senhor fez pela sua vida. Irmãos, é uma questão de gratidão. Tem pessoas que elas falam assim, tu ajuda uma pessoa, às vezes financeiramente, tira uma pessoa de um sufoco, ela fala assim, olha, você me ajudou muito. Eu vou ser eternamente grato por aquilo que você fez. Já ouvi isso milhares de vezes, né, Ana? Já ouvimos milhares de vezes. E virou a esquina, a pessoa já esqueceu. Por isso que se fala, não esqueça de nenhum dos benefícios. Porque o ser humano é ingrato, irmãos. O ser humano é ingrato. O ser humano, ele corre atrás, ele pede. Nós somos ávidos para pedir, mas para agradecer. Aí, então, daqui a pouco vou falar sobre isso. Então, olha, aí ele, por ingratidão, ele não reconhece os benefícios feitos. E perdão, irmãos, não é qualquer um que pode perdoar. Sabia que uma religião, por inferência, claro, não é um texto explícito, mas ela pode salvar? Sabia que uma religião pode salvar? Aí você, que isso, pastor? Uma religião pode salvar. O texto de Hebreus, capítulo 7, me parece ser o versículo 25,
Alguns eu esqueço, já estou ficando velho, né? Então, aí o que acontece? Está escrito, irmãos, olha o texto, que quando você chega, ó, portanto, pode também salvar, está falando de Jesus, perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ora, se pode salvar perfeitamente, totalmente perfeito, completamente os que se chegam a Deus, então, claro, a religião também pode. Ou você não conhece uma pessoa que era ruim pra caramba, uma pessoa maldosa, maliciosa, aí quando ele começa a seguir uma religião e ele melhora o padrão de vida dele, já percebeu isso? Tem gente que começa, agora eu estou na religião tal, aí ele fica pianinho, ele muda o comportamento, quer dizer, teve um livramento, teve uma mudança, mas mudança para a eternidade, só Jesus. Salvação completa só em Cristo Jesus, porque só Ele pode liberar o perdão total sobre nossas dívidas, ninguém mais pode. Então, seja grato ao Senhor pelo perdão. Olha, tem um outro benefício que ele trouxe aqui, é saúde, está naquele verso ainda, verso 3 do Salmo 103, né? Aí, ele trouxe assim, ele falou, é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, e, aliás, irmãos, olha qual esse perdão, só para complementar, a palavra do Senhor diz pelo profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1, versículo 2, né, que, irmãos, Paulo tinha falado assim, quem me separará do amor de Cristo? Agora, a palavra diz assim, olha, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. A única coisa que pode nos separar do amor de Cristo é a iniquidade. Aí o Senhor vai e perdoa. Agora não tem mais nada que nos separe do amor de Cristo, a menos que você queira não reconhecer o benefício do perdão e diga assim, olha, eu não quero, eu quero sair como filho pródigo, eu quero viver a minha vida. Então viva a tua vida, meu filho, viva a tua vida. Ninguém aqui é obrigado a servir a Deus. Agora, a ideia é que você sirva a Deus com alegria, entrar pelos átrios do Senhor com cântico, pulando de alegria. Agora, irmãos, volta lá então, aí diz assim, outro benefício é saúde, irmãos, saúde. Lembra que eu falei pela manhã? Deus estabeleceu uma chamada bênção araônica, no capítulo 6 de Números, aí a gente usa muito até em casamento, né? Fulano de tal, fulano e fulana. Eu já gosto de resumir ali, aí a gente só fala assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer a luz sobre o seu rosto e te dê a paz. Eu já curto tudo ali. Mas a bênção araônica, ela é um pouquinho mais acentuada. Agora, a tônica da bênção araônica está naquela palavra que eu falei pela manhã, que é a palavra que o Senhor te dê paz, que a palavra é shalom. E shalom não é uma paz comum. Shalom é uma paz que é uma paz completa, é saúde física, saúde espiritual e saúde financeira. Então, quando ele falava para que o Senhor quem falou, vocês vão olhar para o povo de Israel e vão, na reunião dele, vão dizer assim, olha, que o Senhor te abençoe e te guarde, quer dizer, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, aí no final diz assim, te dê a paz, ou seja, aquela paz é completa, é um desejo de Deus que eles tenham saúde física, saúde espiritual e saúde financeira. E aqui o salmista, que sabe disso, aí ele fala assim, irmãos, ele diz lá, o Senhor perdoa as tuas iniquidades, show, aqui já está bom demais, mas ele sara, ou seja, ele cura de todas as tuas enfermidades. Você fala assim, mas eu estou doente, eu ainda tenho um problema aqui, eu tenho um problema no rins, eu tenho um problema, gordura no fígado, não sei mais o quê. E quando vai ficando velho, vai ficando todo esquerosado mesmo. Tá? Não adianta tentar fingir que está velhão, que está legal não, saradão. Não vem querer pular aqui não, esses velhos aqui. O mais velho sou eu agora, né? Caramba, o mais velho sou eu. Quando eu vim para cá, eu tinha 30 anos de idade. Então, o mais novo era eu nesse púlpito, mais novo. Só tinha velho. Aí agora eu sou o mais velho. Olha só como é que as coisas inverteram. Então, eu acho que eu ri daqueles velhos, não é possível. Aí o que acontece? Mas não vem com essa ideia, não. O jovenzinho chega aqui, a criança, ele pula aqui. Eu não, já faço assim. E vai chegar alguns anos que eu vou fazer assim. Se Deus não me tirar daqui, eu vou fazer assim, segurar aqui. Não é vergonha, é a idade, meu filho, é o peso da idade. Agora, eu estou com saúde.
Eu tenho que estar no médico, eu tenho que ficar verificando a pressão, tenho que isso e aquilo, mas eu não me sinto doente, porque o Senhor me dá graça e glória, irmãos. O Senhor, Ele que sustenta nossas vidas. Ele é quem sustenta, é Ele, é como se Ele pusesse um carrinho. Olha, a gente pode ter vários problemas. Falei aqui, irmãos, eu fico 4 horas em pé, dando a minha palestrazinha, sem beber água, sem nada, 4 horas. Eu tenho que dar glória a Deus, irmão. Tem um montão de gente caída aí com a coluna toda esquerosada, toda arrebentada. Então, mas eu tenho que agradecer a Deus e fundamentar no reconhecimento do que Deus fez. Então, eu não fico olhando pormenores, como eu fico com a dor de cabeça. Não, eu olho o que Deus fez. Então, Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Aí, se surgir alguma coisinha, a sabedoria que Ele deu à medicina, aí me ajuda, me ajuda. Agora, não vou me entregar, porque eu sou grato a Deus, porque ainda que eu venha morrer hoje ou amanhã, daqui a 2 dias, daqui a 10 anos, não importa quanto tempo será. Para mim não importa, eu não peço nada a Deus, além de que eu viva somente o que Ele designou para a minha vida. Então, não sei se vai ser depois da manhã, não importa para mim, sinceramente não importa, né? Eu não vou fazer igual a Ezequias, Senhor, meu Deus, eu fui fiel a Ti, agora eu preciso pregar. Não, Deus levanta outro, irmãos. Deus levanta outro melhor do que eu. E vocês vão chorar um dia, no outro está tudo feliz, graças a Deus que ele foi. E alguns vão ter a coragem de cantar lá no sepultamento, né? Eu vou viver uma virada em minha vida. Talvez seja Ana, não sei. Então, mas, olha, meu irmão, não importa, não importa. A vida com Jesus é melhor do que essa vida na terra. Então, para mim, não importa o quanto tempo, né, Valmir? Quanto tempo vai bater na cerca, né? Não importa. O importante é você reconhecer que o Senhor está contigo. O Senhor te deu graça, o Senhor te deu glória. E olha, fundamentalmente, a palavra diz assim, e ele, volta lá então, aí diz assim, bom, se eu não tiver como agradecer a Deus por todos os benefícios, que é o ideal, pelo menos, irmãos, agradeça por alguns, né? Aí então diz aqui, reconheça por alguns. Aí ele te deu, sarou toda a tua enfermidade, verso 4, e diz assim, olha, quem redime a tua vida da perdição. Redimir, irmãos, é como resgatar, é como comprar novamente. Mas não já tinha perdoado? Já, mas Satanás não entrega fácil. Aí o Senhor então vai lá e compra a tua vida. E Pedro falou assim, olha, irmãos, aqui entre nós, vou falar só para vocês, Pedro falou, nós não fomos comprados por ouro, prata ou pedras preciosas. Nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro. Então, o preço é imbatível, tá? Não tinha alma no leilão, não. O preço é imbatível. Ele chegou, pagou e acabou. E resgatou nossas vidas da perdição. É Ele quem redime a tua vida da perdição. Esse é um benefício, essa remissão que nós tivemos, né? Essa redenção. Agora, claro, eu sou crente, irmão, nasci no berço evangélico, e alguns aqui também. Mas teve pessoas aqui que foram ruins da vida, irmãos. Teve pessoas que vieram para Jesus já cacareco, vieram todo ruim, igual aquela calçada de caquinho, vieram todo ruim. Agora, aí você foi redimido? Claro que foi redimido. E o preço pago foi o mesmo. Porque caquinho é mais barato do que uma peça de porcelanato, ou não? Mas se o Senhor te deu aqui, você novinho, nunca deixou você se quebrar lá no mundo, aí ele pagou um alto preço, e quando vem o caquinho, aí ele paga o mesmo preço que pagou o porcelanato. Mesmo preço. Caquinho, irmãos, caquinho. Você vem, não importa a idade, quando você chega, o Senhor te redime da perdição. Aí a tua vida, eu era cachaceiro, deixa isso para lá, irmãos. Deixa isso para lá, era prostituta, deixa isso para lá, era isso, era aquilo, deixa isso para lá. A tua vida foi redimida. E o teu passado, os teus pecados, o Senhor nem quer lembrar deles. Lançou no mar do esquecimento, está escrito na Bíblia, né? E segundo Moisés, não é proibido pescar. Então você deixa aquilo lá, larga aquilo para lá e viva a tua vida daqui para frente. Agora, por favor, irmãos, reconheça isso, reconheça. Aí tem gente que vive como se tivesse sido santa a vida toda. Santa a vida toda.
não fez nada, aí agora critica o bêbado que está ali, critica o outro que está cheirando droga, critica a outra que está na prostituição, na rua lá, à margem da sociedade, aí critica. E você? Se não tivesse a graça de Deus sobre minha vida, irmãos, talvez eu estivesse lá nesse lugar, se não fosse a bondade de Deus sobre a minha vida. Então reconheça que Ele é quem nos comprou por bom preço, pagou um preço bom pela sua vida. Aí você ainda fica titubeando, não sei, não quero membrar, não quero fazer, não quero ir, não quero estar no culto. Irmãos, você não está reconhecendo o valor que você tem. Antigamente a gente cantava, acho que vai precisar ressuscitar, Júlio. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo, irmão. Chega de ficar sofrendo. Chega de ficar se lamentando. Erga a tua cabeça, né? Então, olha, e tem a coroação. Aí ele te chama, ele te redime. Em vez de só comprar, ele não se deu por satisfeito de comprar nossas vidas. Aí ele nos coroou. Nos honrou. Coroar é honrar. Não é uma coroa física, porque a coroa física, irmãos, você vê quando está 12 anciãos, 24 anciãos, melhor dizendo, chegarão, nós veremos essa cena, ainda não aconteceu, só pela revelação, mas está no capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. Aí a coroa, eles chegam lá, 24 anciãos estão lá, se apresenta todo mundo feliz da vida, porque foi coroado. Gente boa e gente ruim, irmão. Gente boa e gente ruim. Foi salvo? Está coroado. Não importa o que eles fizeram nessa vida. Aí está coroado, 24 anciãos. Quando eles veem Jesus entrar por aquela porta, o remidor de nossas vidas, a Bíblia diz que eles vão se encurvar. João já viu a cena, revelou para a gente, contou para nós. Aí nós veremos também isso, se ficarmos firmes. Aí eles vão se encurvar perante o Senhor e nós também estaremos lá. Eles são só representação do povo de Deus no Antigo Testamento, o Israel, e representação do povo de Deus no Novo Testamento, a igreja. Então, esses 24 anciãos, mas eles estão na representação, eles se encurvarão, pegarão suas coroas e lançarão aos pés do Senhor e dirão, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a admiração. Digno é o Cordeiro de receber. Esse hino foi tirado desse texto, né? Aí nós cantamos isso aqui, mas queremos cantar lá. Aqui é só um ensaio, lá será algo extremamente glorioso. Então, olha, coroação é honra, irmãos. Aí você que era um viciado, você que era uma pessoa que vivia com um cachorro lambendo a tua boca e caído na beira da rua, que o cachorro lambe mesmo, não quer nem saber, a cachaça ele gosta. Aí, então, você vivia sem honra nenhuma. Aí o Senhor agora te redimiu, colocou você de pé, te colocou uma roupagem nova e você anda na rua com a sua Bíblia para cima e para baixo e as pessoas têm que te respeitar. E vai o irmão fulano ali, vai o fulano ali. O máximo pode falar, era um cachaceiro, hein? Mas olha, quem te viu, quem te vê. Não tem mais nada que falar da tua vida, porque o Senhor te honra. O Senhor te honra, Ele te pega lá no lamaçal, te dá um banho, coloca num lugar que você, meu Deus, é como um diamante bruto, né? Que não tem valor nenhum para quem não conhece. Você achar um diamante bruto, uma pedra de carvão, você vai falar, esse carvão aqui, ainda vai jogar ele fora. Mas a quem sabe o valor que tem, ele pegará o carvão, levará para a sua oficina, lapidará o carvão e terá recursos com aquele diamante brilhante. A mesma pedra feia, esquerosada, aí o Senhor torna num brilhante. E assim nossas vidas. Se você olhar para a vida de todo mundo aqui, você vai achar que todo mundo era super santo. Todo mundo, irmão. Todo mundo aqui era querubim, é filhote de querubim, todo mundo. Todo mundo aqui. Era anjo purinho, irmão, com aquela auréola na cabeça. Tu não viu a vida dele antes. Aí quando ele conta, tu fala, meu Deus, não acredito que essa pessoa viveu isso. Irmãos, ele te redime, te honra.
Por isso não vale a pena ficar contando coisas do passado. Vale a pena você glorificar o nome de Deus por conta disso. E outra coisa, olha, satisfação, irmãos, satisfação. É outro hino, né? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Então, olha, tudo dá hino, né? Na vida do crente é assim, tudo é alegria. Agora, irmãos, presta atenção. Satisfação, está escrito lá, naquele verso, que além de ele te redimir, o Salmo 103, aí diz assim, a sua vida te coroar, ele fala assim, coroa de benignidade e misericórdia. Olha só, irmãos, benignidade e misericórdia. Então, satisfação, benignidade, misericórdia, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu sou feliz, eu sou satisfeito, eu sou feliz. O crente é feliz. O crente é feliz, irmãos. O crente pode ser pobre, pobre mesmo, né? Pobre, de arrastar a cachorrinha. Mas ele é feliz da vida. Já viu que o crente pode, não importa se ele tem dinheiro ou se não tem. Eu não vou ser, não sei se eu vou saber como é a felicidade de um crente rico, porque eu nunca vou ser, já estou mais para morrer do que para viver, não jogo na loteria, não faço nada, como é que eu vou ficar rico? Silvio Santos morreu, era a minha esperança. Então eu não vou ficar rico nunca. Agora, irmãos, pobres irmãos, como nós somos, e nós somos felizes. Nós somos felizes. Porque, irmãos, o Senhor nos honra e diz assim, de benignidade e de misericórdia. Ele não negará, agora estou no Salmo 84, verso 11, não negará bem algum aos que o amam. Não negará. Olha, irmãos, o Senhor não negará. Ele nos cobre com a sua bondade, com a sua misericórdia, e nós vimos que ele diz assim, olha, irmãos, está ali, ó, o Senhor é meu sol, meu escudo, né? Ele dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na retidão. Por isso que ele é a nossa entrada, ele é a nossa saída, e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por longos dias. Eu serei próspero, você será próspero. Então, reconheça isso. Agora, eu tenho que falar, irmãos, voltando lá no Salmo 103, aí nós lemos assim, ó, nós lemos até o 4, né? Aliás, já falamos da satisfação também, quem enche a tua boca de benignidade e misericórdia, enche a tua boca, ou seja, tem fartura. Mas o último texto diz assim, de sorte que tua mocidade se renova como a águia. Isso aqui, irmãos, é revigoramento, que nas entrelinhas eu já falei. Irmãos, Deus, ele revigora nossas forças. Eu venho insistindo em falar com a igreja algo assim, cuida das coisas de Deus, que ele cuida das suas. Não se entregue por um probleminha, uma coisinha, aquela coisa toda. Não se entregue, irmãos. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Não troque. Valorize aquilo que Deus valoriza, porque ele revigora nossas forças. Ele revigora. Ele não vai me tornar jovem, não me tornará jovem. E eu também não gostaria de me tornar jovem, não gostaria. Irmão, já passei tanta coisa, a gente passa tanta coisa, que se contar a história para o carroceiro, o burro chora. Aí, então, você agora quer voltar a ser jovem? Loucura, irmãos, loucura. Deixa aquela coisa ruim para lá. Aí, quer dizer, agora, nessa idade que eu estou, eu só preciso de quê? Revigoração. Só preciso ter vigor. Aí o Senhor me dá vigor todo dia, para que a gente continue trabalhando. Eu sei que a carcaça é velha, mas o vigor que o Senhor dá é como um carro velho. Se você colocar ele na manutenção certinho, esse carro velho pode passar anos contigo, anos e mais anos. Olha, eu vi um dia desse, irmãos, uma pessoa cristã com um carro que, quando era garoto, o irmão comprou esse carro zero. O irmão comprou esse carro zero, acho que foi em 1970, 1900 e alguma coisinha. Ele tinha uma condiçãozinha, comprou zero, um Fusquinha. Até hoje esse Fusquinha está andando por aí. E você não diz que é o carro velho, porque ele está bem cuidado. Então, é revigoração. Eu preciso de manutenção, por isso tem que ir no médico, tem que tomar um remedinho, para poder não ficar doidinho. Aí, então, revigorar, o Senhor revigora. Agora, eu falei tanto no primeiro ponto, na primeira base. As duas outras serão mais sucintas. Então, qual é a segunda base? A primeira base, então, é reconhecimento.
reconhecimento dos benefícios de Deus em nossas vidas. A segunda base, sem ela eu não vou conseguir viver uma vida de um verdadeiro adorador, irmãos, é a gratidão. A gratidão é uma base fundamental, porque, olha, Deus ama pessoas gratas. A gratidão mantém nossa comunhão com Deus e a sua benevolência. Por quê? Tem uma hora, irmãos, não tem uma hora que você ajuda uma pessoa, aí ela não mostra gratidão, mas você dá uma chance, aí vou dar uma chance, vou ajudar novamente. Aí depois tu fala assim, chega um tempo, alguns retardam mais, outros já vão cortando logo. Fala assim, não vou ajudar mais. Acabou, meu irmão. A hora que chegar aqui, eu vou dar um passa fora, não é assim que a gente fala? Porque a ingratidão, ela produz uma indignação muito grande em nossas vidas. E por que você acha que Deus não se sente indignado? Por que você acha que Deus não se sente indignado? Se você for a Lucas, capítulo 17, aí você vê uma figura lá do que é a gratidão e do que é a ingratidão. Jesus está disponível a toda e qualquer pessoa, a abençoar qualquer um. A bênção de Deus, irmãos, é sem medida. Ele amou o mundo de tal maneira, quer dizer, todas as pessoas, que se alguém aceitar, glória a Deus. Se não aceitar, vai fazer o quê? Ele não pode forçar. Aí, então, chegam 10 leprosos num leprosário lá, que o leprosário não era igual hoje, né? Era um local, uma aldeia que ficava lá separado, e aqueles 10 leprosos em estágio já bem avançado, eles ouvem falar de Jesus e vão até Jesus. Ora, qual o problema? Pelos discípulos, provavelmente não quero ele aqui não, mas Jesus, eles foram sensatos até certo ponto, né? Conheciam a lei de Moisés, pararam a certa distância que a lei prescrevia e de lá gritaram, leproso. Aí alguém gritou, Senhor, tu pode nos limpar. Aí Jesus de cá gritou, já que eles conhecem a lei, olha como Jesus trabalha. No capítulo 5 de Lucas, aquele provavelmente não conhecesse a lei. Ele chegou até perto de Jesus. Aí falou, Senhor, se tu quiseres, pode limpar-me. Aí Jesus falou assim, quero ser limpo da tua lepra. Pronto, acabou. Porque ele não conhece. Agora, aqueles demonstraram que conheceram, porque eles pararam, como Moisés ordena, e agora eles gritam de lá. Aí Jesus também grita de cá. Falou, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aí eles deram meia volta, não insistiram não com a cura. Deram meia volta e foram, você conhece a história. Quando eles vão no caminho, aí eles percebem, um olhando para o outro, que eles estão curados. Estão curados, a pele purinha, bonitão. Aí o que acontece? 9 continua a sua trajetória. 9 continua a sua trajetória. Tudo bem, Jesus tinha mandado eles mostrarem ao sacerdote. Pô, mas que custa ir lá agradecer? Aí um volta, não, primeiro eu vou lá agradecer. Aí quando ele volta para agradecer, aí o Senhor não falou assim, pô, muito bem, cara, tu veio agradecer. Tu veio agradecer, foi isso que o Senhor falou? A indignação do Senhor foi tão grande, irmãos, que ele falou assim, não foram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Por favor, irmãos, não queira ser contado com os 9 ingratos. Não queira ser contado. A ingratidão, ela causa indignação no nosso Senhor. Aí, por conta da gratidão, ele só foi agradecer, ele já estava curado, porque ele queria ser curado, já tinha sido curado. Aí, por conta da gratidão, aí o Senhor falou assim, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, o Senhor manteve a benevolência na vida dele. Os outros foram curados, mas salvos? Não. Daqui a pouco morre, pronto. Volta para casa. A mulher já está casada com outro, que ele estava no leprosário, que era para morrer. Aí pronto, aí o cara ainda mata ele. Aí pronto, aí, olha eu já fazendo filme de terror. Então, aí o que acontece? Irmãos, tudo por causa de quê? Ingratidão. Você tem que ser grato ao Senhor. Olha quantas coisas Deus fez na sua vida. Então, gratidão, que é o que vimos aqui. O caso do Fernando, né? O caso, Fernando? Fernando, da Eliza, irmãos, da irmã Yara, do Anteles, a família, irmãos, o caso deles acontece com milhares de crianças. Mas será que todas as crianças, ou todos os pais e avós que passaram por esse processo, tiveram cuidado de fazer um culto em agradecimento a Deus? Será que tiveram?
Será que tiveram, ou falar, pô, aquele médico que nós colocamos, ó, esse plano nosso é muito bom. Irmãos, não existe plano bom se você não tem Deus. Não existe. Quantas pessoas que a Covid veio, ó, cortou pela raiz, ela cheia da grana, nos melhores hospitais, saía daqui, ia para São Paulo, saía daqui, ia para os Estados Unidos, nos melhores hospitais. A Covid está só rindo. Aí, quando chegava lá, a Covid encostava, cheguei, meu filho. Pronto, acabou. E levou mesmo, não quis saber se tinha dinheiro, se não tinha. Então, mas quantas pessoas foram e voltaram? Porque a mão do Senhor é sobre nossas vidas. Então, olha, irmãos, gratidão é o segredo, gratidão é o segredo, tá? E outra coisa aqui, para a gente terminar. A terceira base, eu terminar antes um pouquinho, porque temos a apresentação do Pedrinho hoje, né? Então, a terceira base, irmãos, é a adoração. Mas eu não estou falando da adoração o tempo todo. Claro que eu estou falando. Desde o início, eu estou falando que o segredo é a adoração. Mas uma adoração verdadeira, né? Que até aquela pessoa que desafina até batendo palma na igreja, tem gente que desafina até batendo palma, cara. Ainda bem que a nossa igreja não tem costume de bater palma. Eu fui na igreja um dia desse aí pregar, aí estou observando uma irmãzinha lá. O hino está num ritmo, só ela no outro ritmo. Quando todo mundo estava aqui, ela estava abrindo aqui, ó. Aí atrapalhando, meu Deus do céu, eu falei, meu Deus, desafinar batendo palma, cara. É só olhar e fazer assim, a mímica igual todo mundo, ó. E no mesmo ritmo, não, ela desafinando. Todo mundo aqui, ela aqui. Aí quando todo mundo aqui, ela estava aqui. Aí, dava ruim, eu falei, meu irmão, essa irmã está desafinada, mas Deus ouve. Deus abençoa assim mesmo, sabe? Parece que Deus coloca um anjo por misericórdia e fala assim, vai na tua força, minha filha. Esquenta a cabeça com o que estão olhando, não. E eu estava lá tecando, né? Ah, meu irmão, meu Deus do céu, Deus é muito bondoso comigo, irmão. Muito bondoso, né? Para que eu vejo essas coisas? Aí, adoração, irmãos, olha, adoração será a nossa gratidão externalizada, porque não adianta falar, eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Não adianta. Gratidão, ela precisa ser externalizada como declaração pública dos feitos de Deus. E a única coisa que eu posso fazer publicamente a respeito dos feitos de Deus é o culto. É o culto. Você viu a irmã vindo aqui representando a família, vindo aqui agradecendo a Deus, porque teve as orações, citou uma irmã que apoiou diretamente, toda a igreja aqui estava orando. Então, publicamente, o feito de Deus. O médico foi usado como instrumento? Claro que foi. Enfermeiros, com certeza Deus os recompensou pelo cuidado que teve com aquele a quem Deus quis guardar. Isso aí é absoluta certeza. Agora, irmãos, a declaração da nossa gratidão é o culto. Não adianta eu falar, eu sou muito grato a Deus, e você não presta culto de adoração ao Senhor. O culto de adoração ao Senhor é fundamental em nossas vidas. É fundamental. Então, todo culto, todo salmo que você vê aqui, o salmo que ela leu foi o Salmo 9, aí todo salmo diz, louvarei ao Senhor por todo o tempo, tudo, irmãos, porque é o culto ao Senhor. Então, esse culto nada mais é do que a terceira base para nós produzirmos um estilo de vida diferenciado, que agrade a Deus, que é o reconhecimento dos seus benefícios, a gratidão por tudo que tem feito e a adoração. Lembra de Davi no Salmo... Davi não, perdão. Lembra do salmista no Salmo 116? A gente fala Davi, mas lá é anônimo. Lembra do salmista no Salmo 116? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ah, já sei, tomarei o cálice da minha salvação e pagarei os meus votos na presença de todos. Esse é o culto externalizado, para que todos vejam que ali tem um coração agradecido, tal como aquele único leproso que voltou e todo mundo viu, e eu já contei para vocês que ele externalizou a gratidão que estava no coração. 9 não externalizaram. Então, hoje, dê graças a Deus e firme a tua vida, crie um estilo de vida que você será diferenciado e Deus cuidará de ti em todo o tempo. Amém? Deus abençoe. Vou chamar aqui a família.